A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e meus irmãos, vamos levar nossos olhos ao livro de Mateus, capítulo 13, o versículo e essa passagem é muito conhecida, a parábola do semeador. E tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu e ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram. Na outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e largou, nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em uma boa terra, e deu fruto, em grão. Produziu 100, outros 70 e outros 30. E que tem ouvidos para ouvir, ouçam. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: Porque vos dado conhecer os ministérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, e diz: ouvindo e ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado. Com os seus ouvidos fecharam, e seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e prendem com o coração, se converte e os cure. Mas bem-aventurados é os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo, que muitos profetas justos desejaram ver o que vos verdes, e não viram, e ouvir o que vos ouvi, e não os ouviram. E escutai-vos, pois, a parábola do semeador. E ouvindo alguém a palavra do reino, não entenderão, vem o maligno e arrebata, que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado, o pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, o que ouve a palavra, e logo ao receber com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E antes, o temporão, então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E os que foi semeado entre os espinhos, o que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve, compreende a palavra, então dá fruto, e produz 100 outros, 600 e outros 30 por um. Amém? Deus está falando o quê? Aquele que escuta a palavra do Senhor e coloca em prática, pratica, continua buscando, continua glorificando o nome do nosso Deus. E aqui Deus fala: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Jesus, ele saiu de casa, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou toda a multidão e estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Jesus estava falando: o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e o comeram. E a outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E a outra, e os espinhos, né, cresceram e sufocaram. A outra parte, né, os espinhos, ela caiu entre os espinhos e os espinhos sufocou quando começaram a crescer. E a outra caiu em uma boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100 outros, 60 e outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que ele fala por parábolas? E ele respondeu e disse-lhe: Os discípulos perguntaram: Senhor Jesus, por que você está falando por parábolas? Aí Jesus foi explicar.
Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Pois isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não se ouve nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvires, mas não compreendereis, e vindo vereis, mas não percebereis. E no 16, não, mas bem-aventurado é os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vocês verdes e não viram, e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Então escutai-vos, pois, as parábolas do semeador. E ouvindo alguém a palavra do reino, não entenderão, veio o maligno e arrebata. É a primeira, né? Quando Deus está falando aqui na primeira. Deus está falando na primeira. Por que está falando na primeira? Aquele que está na casa do Senhor, escuta a palavra e não entende. Infelizmente, não entende a palavra de Deus, não entende, não consegue entender, não sente a presença do Senhor. Muitas das vezes você está na igreja, mas você está tão atribulado que você não consegue se concentrar na palavra do Senhor, você não consegue se concentrar no louvor, você sai da igreja da mesma forma que você entrou. Aí, Deus está falando aqui, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendeu, e não entendeu, e não entendeu, e o maligno foi lá e arrebatou. O inimigo foi lá e tirou. E você escutou a palavra, mas a palavra não entrou, não fluiu na sua vida, não te deu paz, não te trouxe tranquilidade, porque você estava muito atribulado. Segundo, ouviu alguém a palavra do reino e não entendeu, e veio o maligno e arrebato, né, que foi semeado no seu coração, e este que foi semeado ao pé do caminho. Porque a palavra, a gente escuta a palavra do Senhor e vai pro nosso coração. Sabe que o inimigo foi lá e puxou, e tirou, e arrancou. Mas sabe por quê? Porque às vezes você tá atribulado, você tá estressado, tá preocupado com coisas financeiras, com tudo, e não consegue compreender a palavra de Deus, não consegue escutar a palavra do Senhor. Às vezes você tá muito cansado do trabalho e você não consegue entender. Segundo, porque o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Entendeu? Mas não tem raiz em si mesmo. Aquele que escuta a palavra, mas ouve com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, um temporão, então é chegada a angústia e a perseguição por causa das palavras e logo se ofende. Aquele diz assim, eu amo Jesus, eu vou ficar com o Senhor até o fim, mas quando vem uma luta, quando vem uma tribulação, se ofende, se estressa, se chora, quer sair da igreja, quer se afastar de todo mundo, quer ir para a caverna, muitas das vezes, né? E terceiro, né? O que foi semeado está nos espinhos e os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, o sufoca a palavra e ficam infrutífera. Aquele que tá buscando ao Senhor, tá aos pés de Cristo, mas quando vão desejos, quando vem vontade, seduções, ele se afasta. Ele literalmente, ele some da igreja. Ele se afasta, não quer mais saber de nada, aí volta pro mundo. Quarto, mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto, e um produz 100, outros 600, outros 30 por um. Aqui que Deus está falando. Aquele que busca o Senhor todo dia, aquele que ora, aquele que glorifica, aquele que adora, aquele que está aos pés do Senhor. Mais você está na casa do Senhor, mais Deus vai te alimentar. Mais você está se alimentando do maná do Senhor. Mais você está buscando ao reino de Deus. Aí você está o quê? Você está plantado, você está na semente boa. Você vai dar o quê? Vai dar bons frutos. Bons frutos. Você está ajudando o teu próximo. É uma coisa que eu sempre falo. A gente nasceu, a gente é servo do Senhor. É servo do Senhor, nascemos para servir. Não para ser servido, porque o nosso Cristo serviu. Foi maltratado, foi humilhado. A gente está aqui para servir o próximo. Para ajudar a irmã, para ajudar o irmão, para ajudar uma criança, para ajudar uma senhora, para ajudar minhas irmãs, meus irmãos. Temos que ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, se te dor uns pelos outros também. Quando um tá sofrendo, você tá lá
dando a mão, conversando, dando um abraço, falando da palavra de Deus. Estamos uma família em Cristo Jesus. Temos que estar em união, sempre. Então temos que semear coisas boas, frutos, escutar a palavra de Deus e compreender que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele cuida de nós, que Ele é santo e fiel. Que essa tarde hoje a gente possa ver o que a gente está semeando, o que a gente está plantando. O que a gente está plantando hoje para ter bons frutos. Bons frutos não é somente... minha família está em paz, todo mundo, não quero mais saber de ninguém. Não, é você cuidar da sua irmã que está afastada. É você cuidar do seu irmão que está desviado. É você dar um abraço. Você dizer assim, Jesus te ama, eu estou aqui. Quando precisar, eu vou estar orando pela sua vida. Nós temos que ter amor pelas vidas lá de fora. Temos que ter amor pelas vidas da igreja. Porque muitos estão na igreja, às vezes está atribulado, está magoado, está machucado. E você não está nem compreendendo. Essa irmã vai orar por você. Irmã, como é que você tá? Temos que compreender, temos que amar uns aos outros. Amém?